Olá pessoal, boa tarde, o senhor está em casa. Estamos aqui reiniciando nosso estudo das quintas, livro A Caminho da Luz, iniciando hoje o capítulo 21, chamado A Época de Transição. Como de costume, vamos todos acompanhar nossa irmã Marina na prece inicial do nosso estudo. Vamos fechando os nossos olhos, vamos acalmando os nossos corações e vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele por mais um dia de vida, pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos em Seu nome para mais uma tarde de estudos e de paz. Vamos agradecer a Jesus, nosso irmão, mestre e a equipe espiritual preparou com tanto carinho para nós esse ambiente, para que aqui pudéssemos estar. Senhor Jesus, irmão querido, o Senhor mesmo nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Então, Senhor, mostre a todos nós o caminho que leva até vós. Pedimos também, o Senhor nos proteja, nos fortaleça, encha de fé e de esperança os nossos corações. Peço também, Senhor, para as pessoas que deixaram os nomes nos cadernos, os encarnados, os desencarnados, os que não puderam estar aqui conosco hoje. E peço que a espiritualidade amiga possa ir até os nossos lares, visitar cada cômodo, levando a paz e a luz, e dos nossos amigos que estão assistindo também, que a espiritualidade amiga visite cada cômodo da casa deles. Mestre Jesus, continue conosco, nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando a paz e nos dando a luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, vamos iniciar. O primeiro tópico do capítulo 21, que é a época de transição, Emmanuel denomina de as lutas da reforma. O que é a reforma? É a reforma protestante, né? E Lutero fez, então, a luta dele. E Emmanuel começa que, apesar da dieta de Worms ter condenado Lutero como herege, né? Que ele até saiu para o Wartburgo, né? As ideias dele mexeram com a Europa. Então começou. Então, para a gente ter uma noção, o que foi essa dieta de Worms? Foi uma reunião, gente, da cúpula oficial, governamental e religiosa, chefiada pelo imperador Carlos V. Essa reunião foi realizada em Worms, na Alemanha, entre os dias 25 de janeiro e 25 de maio de 1521. O assunto mais discutido foram as teses de Martinho Lutero e os efeitos subsequentes da reforma protestante. Lutero não foi morto, mas foi excomungado. O Papa excomungou, através do Edito de Worms, que foi um decreto do imperador romano Carlos V, que também proibiu os escritos de Martinho Lutero e rotulou-os como inimigo do Estado. Então, o Carlos V era católico, né? Fizeram a reunião com todos os príncipes, a parte religiosa e também os feudos, os feudatários do reino, tudo, e ali foi decidido que a excomunhão de Lutero, e ele foi declarado como inimigo. Mas é engraçado que a gente nota tudo aquilo que acontece isso, tem um efeito reverso, né? Como nós tivemos o Auto de Fé de Barcelona, com a queima dos livros de Kardec, que acendeu a curiosidade, aí também acendeu nos povos, opa, o que está acontecendo? Essa divisão, então começou a divisão entre católicos e protestantes. Então, e a igreja, aí os governantes, né? Os príncipes, aquele pessoal, começar, poxa, a igreja está fraca agora.
vamos tomar os bens dela. E começaram. Alguns príncipes ambiciosos começaram a pega um castelo, pega os bens da igreja e foram tomando. Começaram então aquilo que era para ser pacífico, uma mudança de paradigma da igreja católica que Lutero queria, começou a desandar logo de início. Por quê? Porque o homem, na realidade, o ser humano, quando enche os olhos o poder a Deus, ainda é uma das excrescências nossas que nós temos dentro de nós, que carregamos conosco isso aí, porque quando você tem o poder, o ego inflama o ego e torna-se maior que a pessoa, o ego. Então, por isso que Kardec sempre diz que o ego é um dos maiores problemas da evolução do ser humano. Por quê? Porque o ego, ele embotou os sentidos. Então você quer tudo para você, o poder, sentindo-se bem. Então aí complica e começa isso aí. Então, e aí também os príncipes a tomarem os bens da igreja. E os camponeses? E a plebe, que era escrava praticamente, que plantava, tinha que dar mais da metade que colhia para o seu príncipe lá, o seu praticamente dono dele, né? E ficava com a miséria só, não tendo como sobreviver. Então eles começaram a exigir o pensamento livre. Também iniciaram também um início contra a Igreja Católica, porque lá pregava a igualdade que Jesus falava. E por que nós estamos desiguais? Então precisamos reformas agrárias e reformas sociais também. Por que nós estamos escravizados a vida tão dura, e a igreja, o clero e os nobres numa casta, né, maravilhosa, tudo sobrando, tudo o melhor do bom, e aqueles que produziam e que morriam pelo seu rei, e eram mandados para as guerras, tudo, e quando estava também, e não tinham direitos quase que nenhum. Então aí começou a fermentação de ideias que começaram. E de 1521 a 1555, né, os centros mais cultos da Europa ficaram nessa expectativa, nos bastidores de uma tragédia, né, religiosa, que estavam as brigas. Já começaram a fomentar entre protestantes, católicos, entre príncipes e a igreja querendo tomar os bens, entre a plebe querendo direitos também. Começou essa fermentação. E aí, depois disso, nesse período, surgiu então a Concordata de Augsburgo. Muito interessante, para a gente entender o que é isso. Que instituiu um regime de mais tolerância. O que essa Concordata quis dizer? Concordata de Augsburgo foi um tratado de paz que deu a possibilidade de cada líder de cada estado alemão escolher a sua própria religião. Então, aqui vai ser protestante, o estado, o outro pode ser católico. Olha a anarquia que ficou. Ficando seus súditos obrigados a aceitar a escolha do príncipe. Se eu fosse católico e meu príncipe lá, onde eu moro, decidi ser protestante, eu tinha obrigação de ser protestante. Interessante. E não católico. Olha para você ver. Que concordata. Então, mas a concordata que você vê que deu direito para o príncipe escolher e não para o povo. Então é isso aí. Ficava consagrado. Mas aí, praticamente, a Alemanha se tornou protestante. E todos os estados da época acharam que o ideal seria protestante. Então aí começou realmente a divisão. Então o que o Lutero queria é exatamente mudar algo que complementasse a Igreja Católica, que seria o ideal. Ele quis, né, no pensamento dele, que a Igreja aceitasse, estudasse todas aquelas coisas que ele pregou lá. 95 teses. 95 São teses. muito interessantes, né? Se vocês quiserem explicar. No filme mostra as tavinhas que ele colocou na porta da igreja. Agora vocês imaginam, nós falamos há pouco do ego. Você pensa a igreja com todo o seu poder se sujeitar a um monge beneditino, falar como tem que ser feito? Quem é você para falar que eu sou o Papa, estou por cima?
com todo esse meu poder, meus exércitos, meu dinheiro, minhas posses, eu vou aceitar isso? Deu no que deu, né? Então esse direito de exame livre dividiu a reforma. Aí já começou a bagunça no protestantismo. Por quê? Porque na Alemanha ficou Lutero com esses princípios, né? E deu o direito de cada estado ter o seu pregador também. E aí começaram a divisão. Por exemplo, a Alemanha ficou com o protestantismo puro de Martinho Lutero. Na França era o calvinismo de Calvino. Olha para vocês verem. Na Escócia, a igreja presbiteriana, que eu não sabia que tinha fundado na Escócia, interessante isso aí. E na Inglaterra, entornou o balde, não tornou protestante, mas criou um catolicismo sem obediência ao Papa, que é a igreja anglicana. Então já virou uma salada mista de tudo isso aí, que era para ser uma. E hoje nós vemos quantas denominações, né, que nasceram dessa reforma protestante, que existem no mundo hoje. São milhares. E nem sempre seguindo princípios evangélicos, mesmo na acepção da palavra. Mas é o poder cultuados sempre tem uma pessoa que se destaca, que é o dono daquela igreja, né, que tem todo o seu aparato. Criou-se um papado menor, mas com as mesmas regalias, as mesmas coisas. O evangelho é apenas um adereço. É uma forma para as pessoas, pelo medo, chamar as pessoas, senão você vai para o inferno. Se você não contribuir, você está condenado eternamente. Você vai tudo aí. E o temor, agora se você vier contribuir, tudo de bom vai acontecer por você. Quando? Agora. E o depois? Pós-morte. Fica a interrogação. Uns até vendem as mesmas indulgências que o Papa vendia lá, vendem até hoje, lamentavelmente. Agora eu tenho uma dúvida aqui. Eu não conheço o calvinismo na igreja presbiteriana nem anglicana. Eles usam o evangelho de Jesus? Sim. Os luteranos, agora tem pequenas nuances que eu pesquisei e trouxe para vocês dessas diferenças, que você falou bem lembrado. Os luteranos, por exemplo, acreditam que as pessoas alcançam o caminho da salvação mediante a fé e na seu comportamento em boas ações. É a ideia do Lutero. Beleza. Confiança e boas ações. Realmente é por si. Por si. É a igreja luterana. É a pura, realmente. Você tem que ser uma boa pessoa, tornar-se uma boa pessoa. Aí, os calvinistas, eles já acham que todos já nascem salvos. Todos são predestinados. Que o caminho independente dele já foi traçado por Deus. Tudo que acontece com você, Deus que já deixou para você. Uma coisa meio subjetiva. De bom e de ruim? É. Uma coisa que ele vai. E também eles têm a ideia que você tem que adquirir posses também. Os calvinistas. Olha que interessante. Já os presbiterianos são calvinistas, mas eles acham que a igreja deve ser liderada por pastores, presbíteros, que chama presbiteriana, e não por bispos ou nem papa. Então não existe uma hierarquia na igreja presbiteriana. Não tem aquele, como tem as neopentecostais, tem bispo, tem vários bispos que a gente vê aí, né? Dizendo, então eles são presbíteros, tem uma reunião de presbíteros que cuidam dessas pessoas, mas são calvinistas também, acham que são predestinados também, tem toda uma história. E dessas, por exemplo, os batistas, por exemplo, eles não aceitam a cremação, porque se cremar, como é que o corpo vai ressuscitar depois? Então, os batistas não aceitam a cremação. Os batistas não são cremados. E assim. Eu acho que são os luteranos que aceitam a mulher como. Sim. E a anglicana também. A anglicana tem bispos, bispo mulher, bispas, né? Mulheres, normal, tem todos os. E em Pouso Alegre nós temos uma igreja anglicana que também tem. Anglicana? Tem. Inclusive é o. Já é bispo agora, o que foi padre católico, né? O que é o atual vereador, Dionísio. Dionísio. Então ele é da igreja anglicana e ele é um dos bispos da igreja anglicana no Brasil.
Então, é a Igreja Católica idêntica, os mesmos sacramentos. Os mesmos sacramentos, só que não tem a cruz também não tem a imagem do Cristo, é só a cruz deles, né? Eu frequentei o luteranismo quando morei. Também é assim, também, né? Não tem nada. Não. E era uma bispa, era uma senhora. Senhora, então é muito interessante isso aí. Então, aí começaram-se as subdivisões e foram indo isso aí. Então, agora a Igreja Anglicana, vamos falar um pouquinho a título de conhecimento para a gente. Por que foi criada a Igreja Anglicana? Por quê? Porque Henrique VIII queria a anulação do seu casamento com Catarina de Aragão. Por essa não tinha dado filhos, homens para ele. E ele queria casar com a outra. Porque a ter outra, para ter filho homem, né? E porque ele estava de olho também no patrimônio da Igreja Católica da Inglaterra, que era muito forte. Olha o poder, gente. Tudo de bom, né? Então ele rompeu. Olha, ele rompeu com a Igreja Católica. A primeira coisa que ele fez, confiscou todos os bens da Igreja Católica na Inglaterra. A terra era dele. E criou a Igreja Anglicana, que a maior autoridade da Igreja Católica, da Igreja Anglicana é o rei ou rainha. É o rei. Então, o arcebispo de Canterbury, lá Canterbury, não sei como é que fala, deve prestar contas para a rainha. Agora vai ser para o Charles as coisas da igreja. Então ele é o chefe. Atualmente foi a Elizabeth II, agora é o Charles III, que vai ser o chefe da igreja anglicana. Mas a doutrina é católica. As mesmas coisas. Tem a comunhão, tem a confissão, tem a crisma, tem tudo. Mesma coisa, né? O padre vestido daquele... Os paramentos, tudo normal. Então, Henrique VIII era um terror, viu? Teve 6 esposas. 2 delas ele mandou executar. Olha que isso tudo é amor, não? Foi o primeiro, um dos grandes feminicidas da história, né? Matar as mulheres. Tem um filme que é muito interessante, hein? Henrique VIII chama-se o filme. Vale a pena ver. Vamos ver. E essas 2 que ele mandou matar porque não deram filho para ele? Não sei. Aí não entrei nesse detalhe, mas deve ser alguma coisa, né? E ele deixou, quando ele morreu, deixou o trono para seu filho Eduardo VI, que reinou por pouco tempo. Durante o reinado de Eduardo IV, a Igreja Anglicana passou a seguir a doutrina protestante. Aí já mudou a fé. Tem um desses reis, não sei se é esse Eduardo, que era filho da Ana Bolena, com quem ele virou o anglicanismo por causa disso, que ele queria casar com ela. Eu acho que é um dos filhos dela. Depois devagar, lógico. Então, depois que Eduardo IV morreu, Maria I, conhecida por Bloody Mary, assumiu o reinado, né? E a Inglaterra voltou ao catolicismo. Olha que anarquia. E voltava. E começaram as perseguições empreendidas pela governante contra os protestantes. Gente, em nome de Jesus. Pessoal, só mudou o nome, né? Vamos analisar, né? Só mudou o nome, não era mais Como que pode, gente? Sendo que um Deus, todos acreditavam em Deus único, todos acreditavam em Jesus, e matando aos outros em nome dele. E depois achar que só o Átila era bárbaro. O barbarismo continuou do mesmo jeito. Antes eles eram pagãos, agora em nome de Jesus matava. As cruzadas e tudo isso que nós vimos aí. E aí, como é que fica? Então, aí depois, quando Maria I morreu, Elizabeth I foi uma das grandes monarcas da história da Inglaterra, e por conduzir a Igreja Anglicana em uma doutrina de meio termo entre o catolicismo e o protestantismo, característica ainda persiste até hoje. Então ela pegou os dois, juntou aquilo, a ritualística da Igreja Católica e muita coisa da Igreja Protestante também. E aí é o que está até hoje. Tem o filme também, Elizabeth também. Exatamente. Agora, o pior aconteceu. Vocês já viram falar aqui dos huguenotes? A França. Quem eram os huguenotes? Professoras? Não
se lembra? Huguenote Não, acho que eu não é uma estudei. pessoa que é adepta do protestantismo. Então, era tratado por huguenote, né? Origem calvinista francesa, que vigorou, né? Eles viveram nessa época entre o século XVI e século XVII. E aí, a tragédia continua. Emmanuel fala para nós aí, da famosa, aí vocês já ouviram falar, da famosa noite de São Bartolomeu? A sangrenta. Sangrenta noite de São Bartolomeu. Exatamente. Então vamos falar um pouquinho dessa aqui. Então, olha que data interessante. 24 de agosto, data que nós estamos marcados na história do Brasil também pelo suicídio do Getúlio, né? Então, nas primeiras horas da madrugada do dia 24 de agosto de 1572, começa um dos maiores massacres da história do protestantismo. A linha protestante, que se intitulava Huguenote, vinha ganhando muitos adeptos na França, e já estava bem estabelecida na região de Paris, naquela época. Então, e a tensão começava. Muitos conflitos entre os reis católicos da França. Catarina de Médici, desejosa de eliminar a vida de um influente almirante huguenote chamado Coligny, ordena uma série de ataques aos protestantes. Essa era uma Praga, era terrível. Emmanuel fala para nós aqui que pelo menos 3.000 mortes numa noite foram assassinados em Paris e nos seus arredores. Era um rio de sangue nas suas. Rio de sangue. Tanta Matança, diz que existem relatos de que a água se tornou tão contaminada pelos corpos que eram atirados do rio que ninguém mais comia peixe, de tanto cadáver que estava no rio. Tão tenebroso foi o massacre que as mentes protestantes se convenceram de que o catolicismo era uma religião sanguinária e violenta. O que eles podiam pensar? Mas se apresentava assim mesmo? Como assim? Então, gente, quando a gente vê essa história sob a ótica espírita, né? Uma história que a história geral ensina para a gente vê, analisa que a lei de causa e efeito vem desde o início do mundo, do reino nominal, sempre as consequências foram sendo mostradas e as pessoas não entendiam, até que a doutrina espírita chega e explica que toda causa tem um efeito. É que as pessoas, uma grande maioria não entendeu isso ainda. Continua usurpando o poder, continua massacrando, roubando, vilipendiando, fazendo tudo, achando que isso aí não vai acontecer nada. Mas nós sabemos, Emmanuel, a última frase de Emmanuel aí é fundamental para a gente entender, mas muito, eu li para vocês, vou ler inteirinho, ao que chegar no finalzinho, vocês prestem atenção. Os mensageiros do Cristo deploram tão dolorosos acontecimentos, trabalhando por despertar a consciência geral, arrancando-a daquela alucinação de morticínio e sangue. Agora, atenção para o que Emmanuel diz aqui, que eu falei há pouco. Mas precisamos considerar que cada homem, como cada coletividade, ou seja, não é só o pessoal, não, o coletivo, pode cumprir seus deveres ou agravar as suas responsabilidades próprias na esfera da sua liberdade relativa. Ou seja, vai ter cobrança. Então a cobrança é de um povo e coletiva. Se o povo é levado, a maioria vai, o povo vai ter que passar por aquela situação. Então talvez muitos dos povos miseráveis hoje do mundo ainda, que ainda estão no conceito de miserabilidade total, são exatamente esses de outros que foram opulentos em outros povos, em outros países, que vieram não para sofrer, mas para aprender em seus momentos, que a alma liberta através do sono que volta, para aceitar e para seguir adiante. Então tudo tem uma razão de ser, ainda no mundo de provas e expiações que nós somos ainda. Isso é uma coisa muito importante. É uma essa engrenagem, reflexão, é uma engrenagem perfeita, que não tem como quebrar esses elos da engrenagem.
É assim que funciona. Agora, seria um absurdo se as pessoas fossem a lei do karma, olho por olho, dente por dente. Não poderia ser assim. Porque quando você se conscientiza e você procura se melhorar, você está quebrando a lei do karma, de olho por olho, dente por dente. E já vai começar uma escolha melhor, que consequentemente vai ter um resultado melhor. E isso chama-se evolução. É aí que é a beleza da coisa. Através da reencarnação. Exatamente. Porque se não houvesse a reencarnação, nada teria sentido nesse mundo. Nada. E Deus é um terrível tirano. O mundo seria injusto. Né? Injusto. Deus seria um terrível tirano. Que me cria perfeito e alguém totalmente deformado. Que me cria bonito e outro feio. Esses conflitos, né? Desiguais. Ué, então cria um espírito para sofrer só para isso e arriscado ir para o inferno eterno ainda? Então é questão de lógica para a gente ver isso aí. E essa lógica que nos obriga, realmente nos obriga a pensarmos no nosso caminho aqui, na nossa estada aqui, o porquê está aqui. E ver o nosso caminho. A chegada não interessa quando, mas de como estamos caminhando. De como estamos nos levantando nos tropeços, sem revolta e entendendo o porquê do tropeço? Compreendendo. É a pergunta que a gente tem que fazer. Por que eu caí? Exatamente. Compreendi. Não estou sendo castigado, não é culpa de ninguém, não é de ciclano, não é de beltrano. Não. É algo para que eu possa aprender. Aprendi. Poxa vida, nada é por acaso. Então, legal. Aconteceu isso? Então, realmente, se foi algo que eu fiz nessa existência, imediatamente eu tenho que modificar o meu modo de agir. Agora, se não foi algo agora de outra, eu falar, compreendi, aprendi a lição e vou fazer o melhor possível agora também, para que eu possa carregar para mim influências boas, que vão me fortalecer. Por que fortalecer? Para que eu possa compreender os débitos do passado, lá de outrora, e conviver e fazer o melhor possível para superá-los e seguir adiante, para não revoltar, não ser uma pessoa de mal com a vida, uma pessoa que vai ficar revoltada com tudo e com todos, que não se ama, se faz de vítima. E para quê? Até o vitimismo é egoísmo, altamente, uma atitude egóica profundamente. Eu quero que todos me preocupem só comigo, não me preocupe com ninguém mais. Que eu sou um coitadinho, que eu preciso de alguém. Ninguém me ama. Mas se você não se ama, como é que eu vou te amar? É assim que tem que ser. Então, a importância desse livro é mostrar realmente o acompanhamento desde o início da humanidade sobre a ótica espírita e sobre a ótica que nós estamos evoluindo. Agora, pensar que 100% da população vai evoluir, nem Jesus sabe que isso aí não vai acontecer, porque cada pessoa, está no nível evolutivo. Isso. Que tem um prazo, sim, alguns milhares de anos, para que o mundo tem que evoluir. Todos os planetas evoluem, nós já vimos, fisicamente e também espiritualmente. Fisicamente ele vai chegar num ponto que a estrela vai apagar, o sol vai apagar, a terra vai se dissolver, tudo, e vai começar outros mundos. Nós já estudamos isso. Mas chegou um tempo que é dado sinais que Jesus já disse desde o começo. Lá em Mateus 24, está falando lá. Os sinais dos tempos, que Kardec veio e complementou na Gênesis. Que foram dados, por quê? Para as pessoas se conscientizarem da necessidade da mudança, da vontade de entender as leis divinas que Jesus explicitou muito bem. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Resume-se tudo. É a fraternidade, colocando na sua vida vivência, na personificação, como também na coletividade. Porque nós, pelo nosso exemplo, você fala assim, como é que eu vou influenciar a coletividade? Com o seu exemplo, com o seu modo de viver. Viva, mostrando para as pessoas aquilo que está certo. Não entrando no roldão de Maria vai com as outras, só porque aquilo lá está indo, você não está gostando, mas está indo para não ficar desigual. Não.
Não tem necessidade disso. É isso que a gente precisa fazer. Devagarzinho a gente vai vendo. E nada como ver os exemplos da história, reavivar, porque nós já estudamos isso desde o início, reavivar a necessidade que nós temos dessa compreensão do porquê estamos aqui, por que estamos passando isso e por que a necessidade que nós temos de melhorar. Não é uma melhora fantástica com varinha de condão, sabemos que isso é impossível e não é legal também. O importante é o passo a passo, que aí você se valoriza. Por isso que aquela pessoa que trabalha, que adquire uma fortuna, valoriza. Por quê? Porque foi o fruto do trabalho honesto, da inteligência, que conseguiu e está amealhando, espalhando a sua riqueza através do trabalho, do florescendo trabalho, da ajuda. Tudo isso aí são coisas fantásticas. E assim deve funcionar. Então, a gente vê como é importante a nossa caminhada, olhando para trás, nós, aqui espíritas que estamos aqui, já temos esse conhecimento, que usamos o tripé, razão, lógica e bom senso, não só para as coisas espirituais, mas também para as coisas materiais da nossa vida. A lógica. Por que eu vou ter que comprar isso se eu já tenho algo que me satisfaz? É lógica e bom senso. Por que eu vou me endividar por algo porque eu não tenho necessidade? Agora, se você precisar, você vai ter que fazer. Precisa fazer. É necessidade. Então é algo que se colocar na nossa vida, no dia a dia, depois que você passa por um aperto, por exemplo, você valoriza certas coisas. Você fala assim, puxa vida, como que eu jogava dinheiro fora? Sendo que eu estou vivendo sem aquilo que eu tinha hoje, passando uma situação mais difícil. E estou bem, estou vivo, estou inteiro, não me falta comida. Pode faltar roupas novas, roupas bonitas, de última moda, sapato de grife, mas eu estou usando um sapato de franca mesmo, está muito bom, e bonitinho, tá bom. São sapatos bons, sapatos de franca. Que é acessível, onde né? Franca, onde de marca vai, de Franca também vai. Vai também, ué, é lógico. Uma camiseta da Gucci vai dar a mesma coisa que uma da Hering, muito bem, faz o mesmo trabalho, né? Ai, como a gente não dá mais bola para essas coisas? Então, gente, mas às vezes um aperto que você passa, um aperto financeiro, você reposiciona. E depois você fala, gente, que bobeiragem, quantos de juros eu paguei no cheque especial por bobagem que eu comprei sem necessidade. Então é isso aí, evolução, que a gente está indo, vivendo bem. Nem por isso morremos. Tem que ter um carro zero todo ano. Endivida a segunda geração para pagar às vezes as contas, né? Para quê? Tenha um carrinho pago, bom, que te leva a qualquer lugar, fazendo a manutenção dele bonitinha. Qual é o problema? O vizinho tem só falta estofados banhados a ouro, tudo bem. O Poisézinho vai lá do mesmo jeito. Um carnê dessa altura. Então, gente, essa história de briga em nome de Cristo, que hoje ainda a igreja, nós somos perseguidos ainda, não por todos os católicos, mas muitos bispos católicos e padres ainda, e pastores xingam muito a doutrina espírita, porque a doutrina espírita é o que vai tirar o pão de cada dia deles, né? Entre aspas, porque aqui a gente mostra a realidade, mostra que a salvação depende de cada um de nós, a nossa melhora. A verdade nos libertará. Exatamente, está lá, eu que falei? Você não, é Jesus que disse. Então é isso que ele tem que pensar. E da hora que a gente conhece, aprende, como você diz, abre o leque. Aí a gente não vai mais nessa. Não vai, lógico. De jeito. Interessante. Para que Emmanuel se mete para falar em protestantismo, calvinismo, igreja presbiteriana? Não. É o ser humano daquela época, é igual ao ser humano de hoje. Eles viviam desesperados, procurando alguma solução, procurando a resposta para os seus anseios. Aí chega o Calvino, faz lá o calvinismo, o Lutero, isso para dar alguma perspectiva, mas o ser humano é igual, eu continuo. E uma coisa que eu aprecio muito no Kardec, além de outras, é que ele deixa em aberto. É o livre-arbítrio. Mas é o que está, livre-arbítrio, é a chave. Escolhe.
Então, vai lá na missa, vem aqui, vai ali no passe, vai lá na igreja, sei lá das quantas, e deixa aberta a escolha de cada um. Mas é lógico, mas é isso. É o que nós chegamos aqui na doutrina espírita, foi assim. E procura. Todo mundo sempre procurou alguma coisa e não encontrou. Aí chega um momento que você fala, poxa vida, isso aí tá bom demais, é assim mesmo. Pois é. Por que muitas respostas? Então, você está passando uma fase aflitiva na vida, tem uma razão de ser. É natural. Deus não está castigando. Aquela história, Deus castiga, menino, se você fizer isso. Nadinha não vai falar, Deus castiga. Se mentir, Deus castiga. Mas é isso aí, gente. É a beleza da vida. Então, esse conhecimento nosso está sempre sendo acrescentado. Porque nós já estudamos em outras existências também. Lógico, o conhecimento da época. Quem sabe nós estivemos lá na noite de São Bartolomeu, ou sendo massacrado ou massacrando, não sabemos. Mas não interessa o que fomos, interessa o que somos, o que estamos agora. Se tivermos que resgatar algo, perfeitamente, estamos aptos a resgatar. Por quê? Porque a gente sabe que não tem acaso. Por mais carinho desse anjinho que a gente tem, a gente não somos anjinhos ainda. Um dia seremos, mas ainda não somos. Então é aí que funciona. Então vamos falar um pouquinho agora na Invencível Armada. Então as lutas na Europa em todo o século XVI, longe de colimar um fim, dilatavam-se em guerras tenebrosas, mergulhando os povos do velho mundo num terrível círculo vicioso de reencarnações e resgates dolorosos. O que eu acabei de falar? Reencarnações e resgate. A dor. É a dor chamando a responsabilidade. Que a doutrina espírita vem dizer que não precisamos esperar que a dor bata a nossa porta. Que nós, pelo conhecimento, pelo discernimento, nós vamos optar em evoluir sem a dor. Ou seja, fazendo escolhas melhores. É o único jeito de um futuro bom, é um presente excelente. Aqui. Então, é algo... Se hoje eu estou roubando, o que eu vou esperar do futuro? Se não for nessa, na próxima. Eu vou ser roubado, vou ficar sem nada e vai pior ainda. Por quê? Porque eu tenho que aprender. Hoje eu não tenho dinheiro, mas já tive. Vocês acham que nós já não fomos milionários nas nossas encarnações? Fomos. Se hoje nós temos o suficiente, está excelente. Excelente. É isso que nós precisamos aprender. A viver com o suficiente. E se hoje a fortuna chegar para nós, em algum momento pode chegar, espero que todos nós, eu estou falando, que saibamos usar realmente esse dinheiro, o poder que chegue para nós, com responsabilidade. Isso é fundamental. Porque todos nós não sabemos. Porque às vezes está previsto que vai chegar alguma coisa para nos provar. Não é para agradar não, viu? Se chegar uma bolada muito grande, todo mundo pensa, que sorte! Sorte! Aí dobrou, triplicou, quadruplicou a sua responsabilidade. É o famoso presente grego? Eu quero ver se você está pronta agora, Elisângela, viu? Vou estar pronta. Eu vou jogar aí uns milhões na tua mão para ver como é que você vai se portar. Como você vai se portar? Ou você vai adquirir sapiência para evoluir, ou você tem que voltar com dificuldades umas próximas, até aprender. É assim que funciona. Como diz assim, simples assim. Não é difícil. Então, como se não bastasse as guerras religiosas, que trabalhavam o organismo europeu desde muitos anos, surge a figura de um príncipe fanático e cruel na poderosa Espanha. Cruel. É onde a Inquisição foi mais dura e que durou mais tempo foi na Espanha. Porque esse rei católico era uma pestinha. Peste. Fanático. Então, ele foi Filipe II, sucessor de Carlos V.
as lutas dele prendiam-se de algum modo aos problemas da reforma protestante. Ele era terrivelmente contra o protestantismo e fazia de tudo, o seu despotismo, tudo para conquistar aquilo ali, para derrotar, né? Então, animado com as vitórias sobre os turcos e os muçulmanos, procurou deprimir a liberdade política dos Países Baixos, ou seja, lá, Holanda, Bélgica, toda aquela região lá, Países Baixos. Mas ali encontrando a mais heróica resistência, foi duro lá. Agora vocês imaginam, né? Vamos fazer um parênteses. Já pensou esse rei, as encarnações dele, se já reencarnou, já deve estar, ou não, se está no umbral ainda? Que dificuldade que vai ser? Quantas mortes ele foi? Então a gente só lembra do Hitler, do Stalin, do Pol Pot. Não. E esse passado? Escuta, e os judeus? Não esquece dos judeus? Exatamente. Que eram mortos, eram massacrados. Tudo tem uma razão, né? Então, aí eles usavam contra o catolicismo para se tornar mais déspota ainda, mais terrível, mais vingativo ainda, contra tudo, tomava tudo, entendeu? Então os abusos de poder, cerceava a liberdade. Gente, foi um rei ditatorial, um tirano. E aí que ele organizou, olha, gente, presta atenção, o que a espiritualidade faz quando é preciso agir em prol do bem maior, né? Ele fez a Invencível Armada no ano de 1588, composta com mais de 100 navios, com 2.000 canhões e 35.000 homens treinados para atacar a Inglaterra. Sem motivo nenhum. O que aconteceu? Não chegaram na Inglaterra. Teve uma tempestade no meio, acabou com tudo. Ia tão pertinho ali. Foi destruída a Invencível Armada. 35.000 homens, 100 navios, 2.000 canhões, e ia atacar só para achar que ele estava no poder. Isso que eu falei, ele devia ter um motivinho fútil dele. O fútil para anexar a Inglaterra ao reino dele. Né? Poder, ué. É o negócio, né? A espiritualidade, ela retira para essas pessoas não terem o compromisso aumentado, né? A responsabilidade aumentada, não é? Exatamente. Então são tirados antes de se comprometer mais do que já estão, não é? Então, quer dizer que ele chegou do Canal da Mancha, já encontrou os ingleses preparados, e a tempestade veio, acabou com a história dele. Então, o povo inglês, por que, gente, que a espiritualidade fez isso? Porque a Inglaterra estava, na semana passada, já reservado ao povo inglês para chegar na América, para a colonização, exatamente na preparação do novo mundo para a difusão não só do progresso material, mas também do progresso espiritual, religioso. Então se Henrique VIII havia errado como homem, o povo inglês estava preparado para o cumprimento de uma missão, e ao mundo espiritual competia trabalhar para a preservação de seus patrimônios de liberdade política. Nunca tinha pensado nisso. Porque eles tinham espiritualmente prontos para irem. Não podiam ser aniquilados. Não podia ser aniquilados. Como? Porque aí já estava traçado pela espiritualidade. Agora, para um tiranetezinho qualquer lá, vamos chamar os elementais aqui, vamos provocar uma tempestade aqui, reviravolta de tudo aqui. Os elementais preparados lá, pronto. E os ingleses já estavam esbaqueados pela tempestade, chegaram lá, pronto, liquidou a fatura. Então, a gente vem, isso aí realmente acontece. Então, por isso que eu falo para vocês, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Não é à toa que tem esse livro, dizendo da importância do Brasil perante o contexto mundial. Vai ser? Em algum momento? Vai.
O Brasil hoje e futuramente é que vai alimentar o mundo, não tenho dúvida disso. Vai alimentar o mundo, materialmente. E hoje o Brasil é um polo de onde irradia a doutrina, o espiritismo, tão só o espiritismo, mas como o espiritualismo, para o mundo inteiro, através da internet, através dos imigrantes que criam postos, pequenos postos, levando a luz ao mundo inteirinho, para vocês verem como é interessante a internet. Esse dia eu estava ouvindo, o rádio ligado, não sei que estação, e alguém, música, uma moça, olha, eu estou aqui na Croácia, ouvindo pela internet a rádio, eu gostaria de ouvir essa música. Você acredita? Que beleza? Croácia, ouvindo pela internet. Então, o mercado de divulgação é fantástico. Então, é isso que vale a pena a gente entender. Vamos agora, então, algum questionamento a respeito disso aí? Isso vai deixar bem claro que quando a espiritualidade traça um caminho, por mais que tenha os percalços pequenos, tudo bem. Se fosse uma pessoa, se for uma coisa coletiva que vai impedir, pode ter certeza que age. Foi por isso que eu falei, tirou. Para essa turma que ia não deixar acontecer alguma coisa, não errar mais do que já estavam querendo. Exatamente. A espiritualidade tirou tudo. Essa tempestade. Exatamente. Não é? Porque tinha que ser feito do outro jeito. Porque o progresso da Terra é inexorável. Ninguém vai deter. Ninguém. Ou nós vamos evoluir, ou vamos nos reencarnar em mundos primitivos. Não tenha dúvida. Porque está dando. Mas não sei. Gente, Jesus já falou. Não foi Kardec que está colando agora, não. Foi Jesus que falou: no final dos tempos, gente, vai mudar, tem que mudar. Separação do joio e do trigo. E até a coisa mais perfeita do mundo é o joio do trigo. Só sabe quando é joio e quando é trigo depois que sai a espiga. Até então você não pode tirar. A hora que brota, sai a semente, que você vai tirar o joio. Então tem muita gente mascarando que é cristão, que gosta, que está no bem, e está indo nas aparências. Mas tem a música que diz aparências e nada mais, né? Então a gente vê que a essência que vale. Não adianta você falar bonito, pregar maravilhosamente bem, com todos os paramentos, com tudo. Túmulos caiados, bonitinho por fora, podres por dentro. Não adianta. Então as pessoas falam assim: como vai ser a separação do joio do trigo? Simples assim. Vibração. Simplesmente. Como se fosse aqui. A vibração chega. Você chega, não consigo entrar aqui. Onde que eu consigo? Aqui. Então você vai. Não tem nada, mas eu não consigo passar. Eu passei. Vem você também. Opa! Igualzinho porta de banco. Eu pensei naquelas imagens de internet, assim, o que você consegue ver? Uns conseguem ver uma coisa, outros conseguem ver outra. Aí disseram, quem consegue ver uma coisa, não, você pode ir, agora se você não conseguiu ver, vai para o outro caminho. Eu também é uma porta giratória de banco, se tiver um metal, alguma coisa, bloqueia, você vai e o outro fica para trás, e não passa. Então é assim. Então não tem alguém fazendo checklist que você fez, não, é tudo automático, porque está tudo gravado dentro de nós. Então, o tempo é agora, tempo de mudança. Lembre-se, vocês que têm muito poder, muito dinheiro, que estão na política, na indústria, no comércio, que tem muito dinheiro, os tubarões, pensem, o que estão fazendo do poder e do dinheiro que lhes foi confiado? Será cobrado. Acordem enquanto é tempo, acordem. Não é para jogar dinheiro fora e fazer nada, não. É dar uma coisa útil. Honestidade, em primeiro lugar, e dar uma boa utilidade àquilo que Deus colocou nas suas mãos. Isso que é importante. Porque o perdular também, se jogar tudo fora o dinheiro, vai ser cobrado também. Não foi para isso que fez, que recebeu. Não. É isso que a gente tem que ter. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre as guerras religiosas para a gente encerrar por hoje.
Então nós vamos ver aqui a respeito da... Cristo mandou as lutas dizendo, foram agravadas pela Tribunal da Inquisição, né? Tribunal da Penitência, da período inquisitorial. E quase se pode afirmar que os únicos jesuítas dignos de nome de sacerdotes foram aqueles que vieram para a América. E realmente foram pessoas... Porque, ó, gente, um parêntese. Os jesuítas todos foram terríveis. Mas, como eles tinham poder, agora, dedução minha aqui, nossa, vamos fazer dedução. Descobriu um novo mundo. Então foram reencarnados, inclusive Emmanuel, Anchieta, tantos outros, foram reencarnados e foram para a ordem jesuíta. Então eles na Europa eles serão terríveis, mas os que vieram para cá foram aquelas pessoas abnegadas, que vieram mesmo com sentido de sacerdócio. Bom, Anchieta fundou cidades, Marinóvia, Santos, São Paulo, tudo isso aí vieram com esse objetivo. Então, Emmanuel fala que realmente eles cumpriram os mais nobres deveres da fraternidade humana, porque quase que a totalidade da companhia jesuíta lá do Velho Mundo mergulhou no oceano de tricas, ó, esse nome é a minha avó falava, trica, tá de trica, menino, brigas políticas, muitas vezes com tragédias criminosas, né? Futricas, Então, essas guerras, houveram muitas guerras, inclusive de 100 anos, né? Foi uma tragédia, né? Também. E chegou num ponto que precisava conduziram um tratado de paz, em 1648, chamado Tratado de Westfália. Foi assinado esse tratado em 1648, que consolidou as vitórias do protestantismo como segmento cristão. Então, eles foram reconhecidos como segmento cristão também, em 1648. O tratado é apontado como um marco da diplomacia moderna, dando início ao sistema do Estado-nação. Essa foi a primeira vez que foi reconhecida a soberania de cada Estado sobre si mesmo. As guerras que seguiram a partir de então tinham um cunho político e não mais religioso. Interessante, as brigas religiosas acabaram. Desta forma, a influência da Igreja Católica ou de qualquer outra religião não poderia mais se dar no âmbito político das nações. Tirou o poder religioso como objetivo de guerras. Contra, por exemplo, católico contra protestante, protestante contra católico. Não, agora nação, problema é de nação. Por exemplo, uma guerra atual, Ucrânia e Rússia, não tem nada a ver com religião. É poder. Vou invadir porque eu quero o outro eu não quero. Vem de longe. Aí saiu o cunho religioso. De usar mais a igreja para justificar. Justificar. Esse tratado eliminou então. Então, protestantes foram reconhecidos como um segmento cristão, tal qual os católicos. Isso aí seria um fato, né? Então, devido aos avanços tecnológicos dos nossos tempos, as comunidades internacionais começam a rever as definições desse tratado, uma vez que seus princípios foram bases para as rivalidades que se seguiram. E aí, seguiram as grandes guerras, né? Então, esse tratado foi muito importante para a gente ver o porquê que ocorreu isso aí, Tratado de Westfália, para a gente entender. Então, as guerras de natureza religiosa, que estavam longe de terminar, dada a rebeldia de todos os elementos, e foi com penosos esforços que os emissários do alto conduziram as coletividades europeias ao Tratado de Westfália. Quer dizer, olha a mão da espiritualidade, consolidando as vitórias do protestantismo em face das imposições injustificáveis do jesuitismo. A força, quer dizer, o que os jesuítas fizeram por tabela foi ajudar o protestantismo. O combate foi tão forte contra que chegar agora chega disso e eles são responsáveis também por isso aí. Então, acabou a história. Então, gente, vamos deixar para terminar semana que vem, e nós vamos ver
o Refúgio da América, os enciclopedistas e a independência americana, para a gente entender. Então nós vamos ver semana que vem França e Inglaterra. Semana que vem vai ser, hoje é 27, vai ser dia 1º, 2º, 5, 4 do 5. Beleza. Então é isso. Para a gente trazer sempre conosco, você que está assistindo em casa, que não é espírita, mas que gosta de história, essa é uma oportunidade para você ver a história sobre a ótica espírita. Então todos os nossos estudos estão lá. Procure lá no Facebook, lá no Centro Espírita Vinhos do Senhor, vídeos, tem todos os vídeos nossos lá, como também no YouTube, Centro Espírita Vinhos do Senhor, coloca lá, entra na página, então todos os estudos lá, não só os estudos do livro do A Caminho da Luz, como todos os estudos da nossa casa, todas as palestras encontram lá. Procure, ao invés de ficar navegando em porcaria na internet, aprenda, liberte-se. A doutrina espírita é libertadora, consoladora por excelência, que vai dar a você um novo sentido para a sua vida. Pense nisso. Está ruim hoje, está triste, está desesperançado, está com ideias suicidas? Acorde para a vida. A vida é muito boa, você merece sim ser feliz, apesar de todas as dificuldades, de tudo aquilo. Analise. Tanta coisa tem para você agradecer. Olhe para você, se ame, procure ajuda se você está deprimido, que está com essas ideias de dar um sumiço na vida. Não vale a pena. A vida é uma bênção, essa oportunidade que nós estamos aqui, é uma bênção que Deus nos deu para isso. Ânimo, coragem, procure ajuda, venha, se quiser vir à nossa casa, em qualquer casa espírita você vai encontrar abrigo, um abraço fraterno, ajuda, que você vai vencer. E jamais se esqueça disso. Você não está sozinho e nunca estará. Pense, analise, agradeça e siga em frente. Erga, coloque um sorriso nos seus lábios e vá em frente. Levante-se, ânimo, que Jesus, os bons espíritos estarão sempre com você. Então, com essa paz, com essa luz que que nós estamos mandando aqui a todos, encarnados e desencarnados, nós vamos encerrar nosso estudo desta tarde com a prece da nossa irmã Elisângela. Uma boa tarde a todos. Então, com o pensamento em Deus, nosso Pai, vamos dirigir esse pensamento até Ele e agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje. Agradecer a Deus por esses ensinamentos, por essa luz, por essa energia que estamos recebendo neste momento. Essa energia que alinha os nossos chakras, essa energia que nos renova e nos faz prosseguir. Que a espiritualidade fluidifique a água que vamos beber aqui, que você vai beber em sua casa, e que ela seja um bálsamo que nos revigora e nos fortalece. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós,
como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. Graças a Deus.